Olá pessoal, 5 minutos de direito ambiental. Hoje eu vou falar rapidinho sobre a súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça, que trata sobre a impossibilidade de se alegar fato consumado em questões ambientais, né? É muito interessante essa questão da sumularização de determinados paradigmas que o direito ambiental traria. Um deles é o do não pode se alegar fato consumado em face de dano ambiental, a questão de degradação ambiental. Bom, pegar a doutrina clássica e tal, a questão do fato consumado, tá, ele é um precedente do direito para fazer a devida adequação da norma à realidade consumada dos fatos, né? No caso aqui do direito ambiental, há uma interpretação que veio agora sumulada pelo STJ de que o princípio do poluidor pagador ele não é um princípio que assegure a regularização de atividades poluidoras, né? Ele tem dizendo que não existe direito adquirido a poluir. Então, a restrição ao fato consumado visto nessa súmula, então seria mais um efeito desse princípio do poluidor pagador. Por quê? Como não existe direito adquirido a poluir, não pode os fatos derivados desse suposto direito adquirido se consolidarem no tempo, né? Então teria essa premissa. Quando a gente fala em princípio do poluidor pagador, ele tem várias dimensões, né? A primeira dimensão mais conhecida dele é que há que se internalizar as externalidades derivadas do processo produtivo potencialmente poluidor. Ou seja, se eu tenho um processo que pode gerar muitos impactos ao meio ambiente, eu tenho que ter um custo para a redução desses impactos ao máximo possível dentro da possibilidade de viabilidade econômica da atividade, essa dimensão econômica, né? A outra dimensão é a dimensão ontológica, que não existiria esse direito adquirido a poluir, né? Então, não existe esse direito. Então, uma vez caracterizada como poluidora atividade, você vai ser sancionado, porque a poluição vai ser sempre um ato ilícito nas três esferas: administrativa, penal e civil. E a outra dimensão também é sobre a retroatividade para beneficiar uma atividade poluidora, né? Também seria outra dimensão aí do poluidor pagador. Mas eu chamo a atenção para vocês que o artigo 170, inciso 6 da Constituição, eu entendo que ali mesmo é o que constitucionalizamos o princípio do poluidor pagador, quando ele exige que haja um tratamento diferenciado pelas atividades ou serviços de acordo com o potencial poluidor das mesmas. Ou seja, essa é a grande prática do princípio do poluidor pagador: uma isonomia material de acordo com o grau de impacto da atividade, e não esse negócio de não tem direito adquirido, tá? Até porque isso é uma dinâmica, isso é uma doutrina muito própria, assim. Se o ato é ilícito, não existe direito adquirido para cometer ilícito, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ponderar que muitas vezes atos que são considerados ilícitos hoje, ou só foram descobertos depois da sua ilicitude, eventual desfazimento desses atos podem provocar fatos, ou podem provocar efeitos piores do que o próprio ato originário. Imaginem de vocês uma hidrelétrica, tal, que foi feito algum problema no licenciamento. Você vai desfazer essa hidrelétrica? A teoria do fato consumado mais famosa, o caso mais famoso no Brasil, foi o caso de Barra Grande, em que foi julgado com base no fato consumado. Ou havia erros gravíssimos no estudo de impacto ambiental, ignoraram-se matas de araucária de mais de 100 anos, trocando por capim colonial, um erro gravíssimo, doloso. As empresas foram punidas, os profissionais foram devidamente responsabilizados, mas não se dava mais para se desfazer a hidrelétrica, né? Buscou-se um acordo, fez uma compensação 10 vezes maior do que seria a compensação normal por esse empreendimento, uma série de medidas de controle, e se fez a devida regularização do empreendimento, né? Mas se essa súmula hoje estivesse em vigor, nós teríamos que desfazê-la, né? E quem ganharia com isso? Nós estaríamos perdendo muito mais do que isso, porque teria bilhões de reais investidos num empreendimento para gerar energia elétrica de forma limpa, como a hidrelétrica, a um custo menor, beneficiando o nosso sistema energético, nossa competitividade, geração de empregos e outras coisas do gênero, por uma premissa de que não pode existir fato consumado somente na seara ambiental. E o que é uma coisa mais irônica, né? É o Superior Tribunal de Justiça, que não julga fatos, com base na sua súmula 7, sumulando sobre fatos, que é a questão do fato consumado, né? É no mínimo irônico essa sumularização de um fato que ele não poderia estar julgando, pois é um fato, né? E que no fundo não é fato, porque o fato é um princípio de direito que você não vai poder permitir essa consolidação. E o que é mais engraçado e interessante não fale somente para a área ambiental. Agora, fatos consumados na área criminal, na civil,
Na familiar, na consumerista serão, mas na ambiental não. Por quê? Boa pergunta para o STJ responder. Bom, quem gostou, curte aí. Quem não gostou, fala mal. Obrigado, abraço.